misericórdia do Senhor, amém? Quero convidar você para ler essa Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel, no capítulo 22. Hoje é tudo que é vida e morada do Senhor, amém? Nossa vida foi transformada pelo Senhor, amém, Luísa? Morada do Senhor. É o maior presente na face da terra. Geralmente os homens não tinham contato direto com Deus. Hoje eu e você temos esse contato direto com Deus, amém? Hoje Deus tem uma palavra para o teu e meu coração, amém? Então aqui em 1 Samuel 22, versículo 1 e versículo 2 diz assim: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, que está com a palavra, você conosco nessa noite, fala, Senhor, de uma maneira que possamos ser alimentados pelo Senhor. Vamos chegar a nossa voz e realizar um milagre, Deus. Colocamos guardando essa obra e que nessa noite o Senhor seja glorificado no nosso meio espírito e em verdade, em nome de Jesus. Sentar. Amém? Irmão? Então nessa noite, se você acompanha novamente, gostaria que você possa guardar. Aqui fala do momento em que Davi se esconde na caverna de Adulão. Amém? Entenda bem, ele foi ungido para ser o novo rei de Israel. Mas aqui você vê esse homem que foi ungido escondendo-se numa caverna. Então aqui diz, no versículo 1 do capítulo 22 de 1 Samuel: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles. Repete comigo: ele se fez capitão deles. E eram com ele uns 400 homens. Amém? Então interessante que ali ele se refugiou na caverna para esconder de quem o perseguia. Mas mesmo na condição de fugitivo, debaixo de uma unção de rei, ele recebeu ali 400 homens que também estavam fugindo do rei. E ele liderou aqueles 400 homens. E foi tremenda aquela ação de Davi na vida daqueles 400 homens. O título hoje dessa palavra é que palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Amém? Fala comigo: palavras convencem, o exemplo arrasta. Então é interessante que aqueles 400 homens não podiam pagar impostos. Serão homens que talvez hoje eu e você não queríamos estar ao nosso lado para começar uma batalha, um combate, uma peleja. Não queríamos trabalhar na nossa empresa, não queríamos ter com vizinhos, porque eram homens de má fama. Eram homens que estavam fugindo do rei. Cada um tinha ali um problema na vida. 400 homens. E esses 400 homens, naquela caverna, se sujeitaram ao senhorio de Davi. Amém? Então é interessante que o homem pode, com o seu exemplo, arrastar uma multidão. E Davi ali fugitivo, mas liderou 400 homens. Então ações e comportamento, e ações comportamentais práticas são muito mais poderosas para influenciar e inspirar pessoas do que apenas discurso. Então, as ações práticas, ela pode fazer você liderar uma multidão, uma nação, e ela tem mais peso do que as palavras, porque palavras vento leva. As palavras o vento leva.
Então ali Davi, ele, fugitivo. E não tinha nem motivo para estar fugindo, irmão, porque ele não fez nada. Ele apenas matou o gigante e foi exaltado pela população. Foi elogiado pelo povo, que viu aquele rapaz matar um gigante filisteu. E aí o povo começou a elogiar Davi pelos seus feitos. E por causa disso alguém ficou com inveja. O rei atual da época, Saul, ficou com inveja e começa ali a perseguição contra a vida de Davi. Então para Davi só tinha um meio de fugir sem ser morto, esconder-se pelas cavernas. Ele encontra aquela caverna de Adulão, um esconderijo. Só que dentro da caverna tinha 400 homens também escondidos e fugindo. E ele mesmo fugindo liderou. Amém? Mesmo com problema, ele liderou. E o mais interessante é que ele liderou ali, não ensinou aqueles homens a lutar, ele ensinou eles a palavra do Senhor. Ensinou eles a temer a Deus. Hoje, o Brasil, muitas famílias, atletas e pessoas que conheceram, estão hoje chorando a morte de um homem chamado Oscar Daniel Bezerra Smith. É o Oscar do basquete. Então eu tive o prazer de ver esse homem jogar, tive o prazer de ver o Brasil ser campeão nos Estados Unidos, depois de uma lição que os Estados Unidos deu para muitos países, ganhou muita gente. E aí o Brasil foi desacreditado para disputar ali aquele torneio. E dizia na época que era a batalha de Golias, de Davi e Golias. Compararam o Brasil a Davi pequeno e Golias grande, América, Estados Unidos. Só que naquele time tinha um homem chamado Oscar Smith, que ele não queria, ele colocou no coração o propósito de não deixar o Brasil ser humilhado, embora estivesse fora de casa. E ali ele jogou como nunca. Ali o Brasil perdia de 20, uma diferença de 20 pontos. E ali na raça daquele homem, juntamente com aquele time aguerrido, guiado por ele, ele ali conseguiu virar o placar. Virou o placar e esmagou os Estados Unidos. Por isso que depois se formou a NBA, uma seleção com vários nomes, porque foi uma humilhante derrota para o Brasil, que era desacreditado. Então esse homem que hoje, talvez muitos brasileiros não conheçam. Hoje, na atual conjuntura, nessa era pós-moderna, as coisas mudam muito rápido. E muitos não conheceram esse homem chamado Oscar Smith. Eu acho interessante que ele tinha 68 anos, nasceu em 16 de fevereiro de 58, lá em São Paulo. Morreu com 68 anos. Estava acabado porque foi acometido de um tumor na cabeça. E teve que parar na época de ali nos idos de 2000 alguma coisa, ele parou de atuar, atuou por 26 anos. 26 anos disputando pela seleção brasileira, e quando ele estava no auge, foi convocado para jogar lá fora. Ele ia participar de grandes times como a NBA, mas aí, para ele jogar lá fora, ele já estava até jogando num time lá fora, mas para disputar, entrar como um atleta da NBA, ele tinha que nunca mais jogar pela seleção brasileira, porque a condição é essa. Ele falou, não, eu prefiro ficar jogando pela nossa seleção. Ele dispensou um grande convite para continuar na seleção. E aquilo tornou o basquete brasileiro uma grande atração da época, porque o pessoal admirava a garra daquele homem de 2,5 metros de altura, e começou jogando futebol. E aí um homem um dia passou e viu aquele homem grandão jogando futebol, falou, não, você não está com futebol não. E para futebol, um time que você vai se dar muito bem vai ser um time de basquete. Levou ele para o basquete, e ele jovem chegou no basquete, começou a despontar. No mesmo ano foi campeão, disputou pelo Palmeiras, outros times, pelo Flamengo, e foi campeão. E ali ele se destacou, nunca jogou na NBA, mas foi referência para muitos jogadores da NBA. Se você vê na internet, muitos deles falam de Oscar Smith como exemplo. Depois ele entrou no livro da fama,
Tem muitas coisas que ele fez pelo Brasil, pelos torneios que ele disputou, por esse campeonato que ele ganhou nos Estados Unidos. Ele entrou no Hall da Fama. E agora já adoentado, ganhou um prêmio também ali no Hall da Fama. Só que ele não pôde comparecer, ele estava muito debilitado. Seu filho foi no seu lugar. E dias depois ele faleceu com esse tumor na cabeça, 17 agora. Ele faleceu com esse tumor na cabeça. Mas uma coisa interessante que eu vi na vida daquele homem que serviu de exemplo para o pessoal da minha época, e muitos atletas, é que ele treinava todos os dias ele treinava. Todo dia. Mas nós descansamos por pequenas coisas. Ele treinava 20 saques. Depois de acabar qualquer treinamento, ele fazia particular sozinho. Fazia 20 saques de 3 pontos. 20 vezes treinava 3 jogadas de 3 pontos. E ele estava treinando, acertando. Quando ele errava na 19ª, ele voltava tudo de novo, zerava e voltava de novo. Enquanto não acertasse 20 saques de 3 pontos, ele não parava de treinar. Então ele treinava depois da hora, todos os dias. E interessante que ele quebrou a mão na disputa. Mas mesmo com a mão quebrada, ele não desfocava o time dele. Então o que é guerra? O que é delírio? Então são exemplos que nós temos que seguir. Hoje se fala, talvez ninguém conheça ele, muitos jovens não conhecem ele. Mas ele com a mão quebrada, ele foi exemplo para muitos atletas, ele nunca faltou. Nunca faltou. Chamava ele de mão santa, ele falava mão santa não. Ele dizia assim, mão treinada. Ele não admitia chamar de mão santa. Ele falou, se eu não treinar, eu não consigo. Então, não sou mão santa, eu sou mão treinada. Treinava muito, todos os dias treinava. E hoje, ele falecido, mas deixou um histórico de vida. Admiro muito, porque a Bíblia diz que dá honra a quem tem honra. Então, como eu disse, ele nunca jogou na NBA. Mas em 84, ele negou sair para a Europa, jogar em grandes times. E nunca desfaltou a equipe, irmão. Interessante. E em 87 foi campeão brasileiro dentro dos Estados Unidos. Então nós vemos, quando eu falo de Davi, eu falo desse exemplo, quando você lê o exemplo que aqueles homens viram em Davi, que Davi estava sendo perseguido. Ele justamente perseguido porque alguém com o ciúme dele, que era o rei Saul, que já estava desobedecendo a Deus. Ele tem ciúme de Davi porque ele entra na cidade e as pessoas começam a cantar. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E isso ali causou ciúme em Saul. E Saul começa a perseguir Davi grandemente. E Davi podia ter reclamado com Deus, poxa, eu fui ungido para ser rei, uma vez assumir o reinado, eu estou tendo que fugir para não morrer. A sua família foi morar, foi para a caverna com ele, porque naquela época, quando matava-se alguém, matava toda a sua família. E para não morrerem, tiveram que fugir também para a caverna com Davi. Então ficou ali os 400 homens, mais a sua família, para não morrerem pela mão do rei. E ali Davi, quando percebe 400 homens, aqueles homens dizem, queremos ser liderados por você. Era um testemunho de vida de Davi, que ele não estava murmurando por estar sendo perseguido. Ele não estava reclamando por ser ali ungido rei, mas está sofrendo por temor a Deus. Ele não, pelo contrário. Ele pegou os 400 homens e treinou eles a conhecer esse Deus. Homens com má fama, homens com má índole, homens que ninguém queria ao seu lado. A solução era esconder-se numa caverna. Mas ele pega esses 400 homens e começa a treinar com esses homens. Começa a ensinar esses homens a temer esse Deus. E aí aqueles homens descobriram que na vida deles tinha qualidade. Que Davi, na sua audácia, ensina esses homens a conhecer Deus. E quando eles conhecem Deus, eles descobrem que tinha um valor. Então a pessoa que às vezes quer descobrir as coisas no banco de faculdade, que não é pecado. Descobrir com alguém que tem conhecimento também é pecado. Mas o pecado é você ter muita inteligência, muito conteúdo, muito conhecimento, mas não conhecer quem é o Senhor. E a Bíblia diz que toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a inteligência, justiça, sem Deus é loucura. Então às vezes você é muito entendido, viaja o mundo todo, tem muitos recursos, mas não conhece o caminho da salvação, não conhece a Deus. Então
conhecemos aqui para entender que palavras somente convencem. Agora o exemplo ele arrasta. E Davi arrastou como seu exemplo aqueles 400 homens. Então entenda que a ação vem de discurso. Enquanto as palavras podem ser esquecidas ou mal interpretadas, o exemplo prático cria uma evidência notável. Então palavras, podemos esquecer palavras, irmãos. Mas entenda que o nosso testemunho fica gravado na alma de alguém. Então ali Davi conseguiu forjar 400 guerreiros, de tal maneira que você vê desse capítulo 22 até o 23, você vai ver que é tão forte a comunhão de Davi ao ensinar aqueles homens a buscar a Deus, que mais 200 homens também vão para a caverna, e 600 homens guiados pelo homem Davi. 600 homens guiados pelo jovem Davi, que no temor do Senhor passou o conhecimento e o temor àqueles homens e formou grandes guerreiros. Grandes homens foram formados ali, e você vê aqui no capítulo 23, lá em 2 Samuel, mais à frente, você abre no capítulo 23, que você vê aqui no capítulo 23, o que Deus fez na vida daqueles homens, por causa do testemunho de vida de Davi. Aqui no capítulo 23 de 2 Samuel, a partir do versículo 8, aqui fala sobre os 37 poderosos de Davi. 37 homens, irmãos, que ficaram ali, guerreiros exímios, para a Bíblia chamar de poderosos de Davi. Então aqui diz no versículo 8, assim no capítulo 23 de 2 Samuel: estes são os nomes dos poderosos de Davi, que Davi teve: Josebete, Basebete, filho de Talquemone, o principal dos capitães, era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma só vez. Então este homem com uma lança matou 800 homens. O homem que anteriormente era perseguido, o homem que era endividado, o homem que tinha uma má índole, mas quando ele passou a conhecer o Deus de Davi, com uma lança na mão, ele mata 400 homens. 800 homens, irmãos, feriu com sua lança. Então você entendeu muitas das vezes, a pessoa está presa numa situação qualquer, dívidas, ou problemas em família, ou desempregado, e o diabo começa a convencer a pessoa que ele não é nada, não vai sair do zero, é um zero à esquerda, você é um derrotado, a tua oração não vence. Mas por que ora, o milagre não acontece? Por que busca e não vejo mudança? Por que eu estou buscando, e aquela porta não se abre? Mas, irmãos, Davi pegou esses homens com histórico de vida negativo e passa algumas folhas e passa alguns capítulos que você vê agora que são os 37 poderosos de Davi. E um homem que não tinha condição de sair à esquerda, agora você vê com uma lança mata 800 homens. Então entenda bem que os problemas, ele não pode ditar a tua sorte. Os problemas não diz quem você é. A tua dificuldade de hoje não diz que você não vai ter um milagre amanhã. Os problemas que tentam parar a tua caminhada não tem poder para ditar a tua sorte. Se você crê que Deus é contigo, se você crê que Deus te chamou, que você crê que a tua vida está nas mãos de Deus, nunca mais você vai murmurar ou dizer: por que o meu milagre não acontece? Porque você vai entender que rindo ou chorando, cantando, não importa, com ou sem, com a tua dispensa vazia ou cheia, não importa, Deus é contigo de dia e de noite. Assim diz a palavra. Então, um homem que não tinha histórico de vida, aqui você vê no versículo 8 do capítulo 23, com uma lança, ele matou 800 homens. No versículo 9 diz: e depois dele Eliezer, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e ficar a mão apegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo junto dele somente a tomar o despojo. Então o homem lutou de tal maneira, irmãos, e matou tanto filisteu, que não conseguia largar a espada. A espada
infantil, mas agora, depois que ele conhece esse Deus, depois que ele deixa Deus se revelar na sua vida, abre o coração, ele agora consegue, irmão, lutar de tal maneira confiando nesse Deus, e debaixo do exemplo de Davi, ele consegue acabar com os filisteus, a ponto de nem sentir mais a mão, que a espada e a mão era uma coisa só. Entende, irmão? Se você crê no poder que Deus tem colocado sobre a tua vida, já nunca mais para os teus sonhos. Se você crê que Deus te chamou e contempla o seu caminhar, nunca mais você vai se sentir menosprezado, porque o diabo vai atacar a sua mente para fazer você achar que você não tem valor para Deus. O diabo vai atacar a sua mente, que a nossa mente é o campo de batalha, de perder ou vencer as guerras, irmão, as batalhas. Então é na mente que ele ataca, é na mente que ele diz, você não vai conseguir. Aí a pessoa, por não entender, ou larga a espada e para, ou começa a murmurar na caminhada. E não entende que a murmuração é dizer que Deus não tem poder para mudar a tua história. Então entenda, irmãos, que se você crê no poder de Deus, Ele vai fazer a porta se abrir. Ele vai mudar o coração duro de alguém. Mas para isso, irmão, tem que se comprometer. Passando o que estiver passando, não largue a mão do Senhor. Por quê? Porque palavras, como nós dissemos aqui, somente vão te convencer. Mas o exemplo arrasta, irmãos. As pessoas estão te olhando. Estamos olhando e querem ver a nossa firmeza no Senhor. Quantos sabem que você passa por luta, por dificuldade? Quantos conseguem olhar para a tua vida e enxergar os problemas? Quantos se aproximam de você e sabem e percebem que há problemas na sua vida? Mas o que vai fazer mudar tudo isso é a sua fé. Por isso que a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e prova de coisas que não se vê. Você quer. Mas a pessoa às vezes não quer viver pela fé, quer viver pela palavra de alguém inteligente, quer viver por testemunhos errados que se afastam de Deus. Mas o que a Bíblia nos ensina é que é fé. É a fé que move com o braço do Senhor. Então entenda, irmãos, palavras convencem, exemplo arrasta. Alguém está olhando para você. Fala para o irmão do lado, sobre a sua vida é um livro aberto que alguém está lendo. Então alguém está contemplando a tua vida, meu irmão. Alguém está olhando para você. No versículo 10 diz que ele se levantou e feriu os filisteus até cansar, de maneira que a espada ficou grudada na sua mão. No versículo 11 diz que, e depois dele, Samar, filho de Agé, o Aratita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento, através de alguém que viu o povo fugindo de medo, viu o povo se debatendo, se demandando, ele parou e disse, aqui não, e aí ele levanta a espada e bate para cima dos filisteus. Você entende, irmão, que o Satanás, ele quer colocar medo para você parar. Por isso que Provérbios 24:10 diz o quê? Se uma história frouxa, no dia da angústia, a tua força fica pequena. Mas lá em Tiago 4, o Senhor nos fala nessa noite que se você se sujeitar a Deus, se ficar de pé ali, gemendo e chorando, mas se sujeita a Deus, e a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Muitas das vezes você perde, irmãos, porque não quer resistir. Porque resistir tem preço, irmão. Resistir é você sentir dor, mas continuar. Resistir é ter que o vento soprar, mas continuar caminhando. E se você não aguenta orar, geme. Não importa, irmãos. Louva o Senhor. Não cantou louvar, bota a mão no chão e chora, mas não pare, meu irmão. Continue caminhando, porque o diabo vai parar é se você resistir. Que é bíblico. Se você resistir, ele sai. Mas quando ele percebe que você não está suportando, está jogando a toalha, aí ele insiste. E é igual aquele cachorro. O cachorro às vezes vem pequenininho, ele late, uau. Aí se você corre, ele vai atrás até mostra o calcanhar. Mas se você para e bate com o pé no chão, ele corre. Assim o diabo faz. Ele experimenta tudo a minha fé. Ele lança dardos e vê qual é a tua reação, porque ele não sabe o que você está pensando, mas ele estuda o seu jeito. Fala assim, Satanás nunca sabe o que eu penso,
mas ele estuda a minha postura. Ele fica estudando. Por isso que ele lança dardo, para ver qual a tua atitude. Aí quando ele diz, se colar, colou. Se colar e te assustar, ele vem. Mas se você que fala, aqui não. Aqui não. O Senhor me deu poder e autoridade para dar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada vai me fazer mal algum. Sai da minha vida, Satanás. Bate em retirada. E ele vai, irmão. Porque a palavra do crente no mundo espiritual vira decreto. Tem que tomar atitude dessa postura, irmão. Não se deixe levar pelas mentiras de Satanás, irmão. Por isso que a palavra somente convence, mas a atitude, o gesto, ele arrasta a multidão. Creia, irmão. Alguém está observando a tua vida. Então por isso não deve abrir a boca. Não deve estar falando em impropérios, porque alguém está observando a sua vida. A credibilidade são atitudes que mostram que a pessoa realmente é, tornando o exemplo mais convincente do que a fala. Então entenda, irmão, isso gera credibilidade. Atitudes mostram quem é a pessoa e quem realmente ela é, tornando um exemplo mais convincente do que a fala. Porque às vezes, irmão, está com medo, mas vai, irmão. Tem pessoas que falam, mas não fazem. Tem pessoas que falam, abrem a boca, lançam impropérios, falácias, mas não tomam atitude, uma postura. É igual ali, estava no barco, todo mundo estava com medo, mas quando ele falou, manda eu ter contigo. E foi, pisou, você falou, vem, e pisou nas águas. Ele afundou depois porque a água, ele viu a água e o vento. Mas ele continuou olhando pelo Senhor, ele não afundaria. Então, irmão, diante de qualquer situação, parta pela fé, meu irmão. Tem uma situação para resolver, vai com fé. Basta, comece a orar, comece a jejuar, comece a buscar o Senhor, mas siga esse exemplo de homens que tiveram resultado. Siga o exemplo de homens que a Bíblia conta. Siga o exemplo de homens que mostram aqui nas Escrituras que Deus honrou que é a sua fé. É por isso que palavras somente elas convencem, irmão. Mas quem arrasta é a atitude. Então tem pessoas que estão olhando para você, sabendo a tua dificuldade, e de repente continuam caminhando, porque está vendo você caminhar. Mas se você parar, pode ser, se eu parar, derruba alguém. Porque alguém está olhando para você. Tem pessoas que às vezes começa a não dar valor à vida cristã, começa a menosprezar, prefere os passeios da vida do que a casa do Senhor, e não sabe que alguém está olhando, irmão. Não é porque a pessoa de repente não está falando o que você quer ouvir, ou não é porque a pessoa naquele dia não quis te acompanhar, que prova que ela não está te observando, irmão. Porque tem pessoas que começam a estudar dias, meses, até anos estudando, e vai comparando as coisas frustradas e erradas que ele ou ela segue, faz, e vê o resultado na sua vida. Só que a pessoa, por não saber, não vigiar, não ter discernimento, ela não entende, ele não entende que alguém está estudando os seus passos. Alguém está olhando o teu entrar, o teu sair, o teu deitar, o teu levantar. Alguém está olhando para a tua vida, você não está sabendo que os teus exemplos estão arrastando alguém sem palavras, irmãos. Que palavra só convence? Que às vezes falamos alguma coisa e ferimos alguém, machucamos alguém. Mas o que arrasta a pessoa para dentro de Deus, irmãos, é o nosso testemunho pessoal. Alguém vê esse curso está assim, está assim, mas ele não para. Porque às vezes as pessoas se aproximam da gente para nos conhecer de perto. E quando vê o seu testemunho, se convence que Deus é contigo, é comigo. Mas quando às vezes ouve uma palavra errada, uma palavra que não tem conotação da palavra, uma palavra fora do contexto, fala assim, não conheço aí, com essa não. Então entenda que a nossa palavra, irmão, só vai persuadir. Mas que vai convencer pessoas a seguir o Senhor é o nosso exemplo, é o nosso testemunho. Aqui no versículo 12 diz que aquele homem se pôs no meio daquele milharal. Aqui diz, este pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. E os filisteus bateram em retirada, que o Senhor fez um grande livramento pela mão daquele homem. Aí no versículo 13 diz que também 3 dos 30 chefes desceram e no tempo da cega foram a Davi a caverna de Adulão. E a multidão dos filisteus acamparam no vale de Refidim. Ao 14 diz, Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi o desejo e diz, quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 homens poderosos romperam pelo arraial dos filisteus,
E tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto da porta, e a tomaram, e trouxeram a Davi, porém ele não a quis beber, mas derramou perante o Senhor. Olha que faz o exemplo, irmão. Aqueles homens não tiveram Davi pegando a mão deles e não lutar, não. Aqueles homens tiveram um testemunho de vida de Davi. Aqueles homens olharam para a vida de Davi como olha para mim e para a tua vida. E veio para ver um testemunho de vida que glorifica o Senhor. E aqueles testemunhos de vida foi tão forte, marcou de tal maneira a alma daqueles homens morriam por Davi. E Davi estava ali naquele lugar, cercado de filisteus, estava Davi aqui, mais na frente dos filisteus, e no momento de cansaço, mais naquele chão, daquela terra árida, Davi vai e fala assim: meu Deus, que deve nesse momento tomar daquela água, falar em Belém. Os homens nem falaram nada, irmão. Vem. Saíram furtivamente, irmão. E foi o testemunho de um homem. Falou: não, vamos dar água para o nosso rei beber. Nem que nós morramos, mas vamos buscar água e dar para o nosso rei beber, que ele está consciente. E aqueles 3 homens, irmão, vão, passam por caminhos difíceis, passam por situações difíceis, mas trazem a água e dão para Davi beber. Honrou o que Deus usou Davi para abençoar a vida deles. Eles honraram agora Davi, com o risco de perder sua própria vida. Tal foi a façanha daqueles homens, que Davi não teve coragem de beber aquela água. Davi pegou aquela água, irmãos, e não teve coragem de beber. Porque viu que aqueles homens arriscaram a sua vida pela vida dele. Davi foi, jogou e ofereceu aquela água a Deus, jogando ela no chão. Tornou a água no chão, glorificou o Senhor, formou o seu digno de tomar essa água. E ali Davi saciou sua sede com aquela atitude de gratidão, reconhecimento que Deus forjou aqueles homens com o seu testemunho de vida no momento de dor. Então, quando pessoas começam a passar dificuldade, é abandona a casa do Senhor. E não entende, irmão, que é na dor que Deus está te forjando. É na dificuldade que Deus está te forjando. É no momento da tua necessidade que Deus está te forjando. E não entende muitas das vezes que não é, mas por que eu estou passando por isso se eu temo a Deus? Por que eu estou passando por isso se eu tenho sido fiel ao Senhor? Por quê? Não é por quê? Porque entendeu para quê? Deus tem um propósito, né? Ele está forjando em você o teu caráter. E aí Davi, ele estava sendo forjado no caráter. Quase 17 anos, 16 anos e pouco, ele fugiu debaixo da unção. Tinha unção na cabeça, irmão. Recebeu unção para ser rei, mas tinha que passar por aquelas experiências. E aí Deus trata com Davi. E Davi, sendo tratado por Deus, mesmo tratado por Deus, ele foi referência para 600 homens. E daqueles 600 homens, um dia Davi tinha mais de 1 milhão de guerreiros. Mas tudo começou com um testemunho no meio da luta, com um testemunho no meio da perseguição, com um testemunho no meio da necessidade, com um testemunho com seus pais, seus irmãos, sua mãe, tendo que abandonar a sua casa, abandonar tudo, largar para trás por causa da perseguição e morar na caverna com ele. Debaixo disso tudo, irmão, Davi continuou glorificando a Deus com a sua vida, de tal maneira que aqueles 600 homens fugitivos viraram 600 guerreiros do Senhor. E a Bíblia, quando a Bíblia fala assim, irmão, os 37 poderosos de Davi, é porque no meio daqueles 600 homens guerreiros, ainda tinha 37 aqueles excelentes, exímios, exemplos. Eram homens que morriam por Davi. Então nós vemos, irmão, que dificuldade não pode travar o que Deus tem para a tua vida. Os problemas que Satanás aponta diante de você não pode roubar aquilo que Deus já traçou para você receber, meu irmão. Entenda isso. E as lutas são apenas ocasiões que nós temos para sermos preparados por Deus, irmão. Porque às vezes, mesmo no meio da luta, irmão, nós temos em muitos momentos abandonamos a fé. Em meio das lutas, às vezes, sabendo que Deus está com a mão sobre a nossa vida, às vezes as coisas do mundo nos atraem no estilo do presença do Senhor. Então é por isso que Deus nos molda, irmão. Porque Deus tem que expurgar da nossa vida coisas que vão atrapalhar o sermos que Ele quer que nós sejamos. Porque você e eu temos um padrão já escolhido por Deus. E para atingir a estatura de varão perfeita, passamos na moeda, irmão. E o que nos prepara não é a cadeira, não de divã.
que nos prepara não é a cama e água de coco, não é a esteira debaixo da lua na praia de Recife, não. O que nos prova é a luta. Nós estamos provados na necessidade. Por isso, muitas das vezes, estamos passando mal, alguma dificuldade qualquer financeira, na saúde, na família, mas é porque nós estamos sendo moldados para situações que estão para acontecer. Eu sempre digo aos irmãos que atrás de toda diversidade tem um milagre. Às vezes Deus te prepara naquele dia, naquela semana, naquele mês, para você receber uma bênção. Mas antes da bênção vem uma luta. Antes da bênção vem a dificuldade. Por quê? Deus está te provando, te testando, para que você se conheça no meio daquela dificuldade, mas é para te moldar, para receber o que Ele já tem pronto para você. Só que a pessoa às vezes não entende para hora de caminhar, irmãos. Estou orando muito, estou caminhando muito, estou sendo fiel, Deus não me responde. Não, Deus está te preparando, irmãos. Sabe por quê? Porque no mundo espiritual você está incomodando as trevas. No mundo espiritual, o teu testemunho está travando o reino das trevas. E Deus tem resposta para você. Mas por isso, não pare. Não pare de andar, irmãos. Continue caminhando. Porque o teu testemunho está falando mais forte que as suas palavras. Que de repente, a sua palavra é de não dar. Vou parar. Acho que é difícil. Hoje eu vou abandonar. E Deus, e tu está vendo o mundo espiritual para totalmente ao contrário. Aí eu imagino o Espírito Santo falando assim: meu servo, minha serva. Se você visse que a tua vida está causando aqui no mundo espiritual, você não parar. Eu imagino o Espírito Santo falando assim: meu servo, minha serva, o teu testemunho de vida, o que está em você, está incomodando tanto o inferno, e você está tão próximo do teu milagre. Se você pudesse ver isso, você não parava. Mas Deus não permite você ver, irmão. Ele te prepara para receber. Porque não temos consistência para ver isso no mundo espiritual. Por isso Ele nos prepara do mundo natural para receber o que vem para a nossa vida, que é espiritual. Por isso, irmão, não pare. Não pare. Porque mais forte que a tua palavra é o teu testemunho. O que estremece o inferno é o seu testemunho. Por isso que nós temos que calar na boca quando estamos passando por lutas. Temos que ficar quietos. Porque nós não sabemos como está sendo ego no mundo espiritual. E às vezes nós falamos pelo que nós estamos vendo no mundo natural. Às vezes é uma dificuldade, vou parar. E não entende que no mundo espiritual, irmão, a tua vida está incomodando. Por quê? Mesmo com luta você está aqui. Mesmo com dificuldade você caminhou. Mesmo passando o que está passando, você tem elevado a Deus. Então imagine no mundo espiritual como é que está sendo recebido isso, irmão. Imagine. No mundo espiritual, por isso que o agir, o ato, o fazer é mais forte do que o falar. Por isso que palavra somente convence. Mas é o exemplo que vai arrastar a multidão. E no mundo espiritual, pode ter certeza, a sua vida não é como você está vendo. Sua vida no mundo espiritual é o que Deus tem determinado. Então você no mundo natural, olha para o espinho, para o cravo, para o cansaço, sente as dores, mas no mundo espiritual, você está causando um inferno no Satanás, dos demônios. Porque eles são travados pela igreja, você faz parte da igreja, amém? A igreja está constituída para travar as obras do inferno. E você faz parte dessa igreja. Por isso que muitas das vezes você sofre, chora, sente a pressão das coisas. Que o mundo espiritual está sendo incomodado pela tua vida. Entenda que ninguém joga pedra em árvore sem fruto. É o teu fruto no mundo espiritual que está incomodando o inferno. Por isso que as pancadas de você têm sido fortes. Por isso que os tomos têm sido constantes na tua vida, em nossas vidas. Por quê, irmão? Porque no mundo espiritual, o nosso testemunho está além das nossas palavras. Porque, como eu repito, às vezes se nós abrimos a boca, vai sair uma murmuração. Gente de boca fechada. E você não sabe o estado que você faz no inferno, quando você está passando por uma luta, mas está com sua boca fechada e dando glórias a Deus. Eu estou dando graças a Deus. No meio de uma dificuldade, graças a Deus. Não estou entendendo nada, Pai, mas graças a Deus. Está difícil de caminhar, Pai, mas graças a Deus. Senhor, aquele pedido meu, não sei como se vai liberar para mim, mas graças eu te dou. Senhor, aconteceu isso na minha vida esses dias, mas graças eu te dou. Senhor, eu sei que se eu não estivesse buscando o Senhor,
eu não teria conseguido chegar até aqui onde eu cheguei, porque a tua mão que tem me sustentado. Não sei qual está sendo o resultado no mundo espiritual, mas eu te dou graças. Imagina o diabo olhando para você, passando uma dificuldade, recebendo um montão de não na sua vida, mas glorificando a Deus. Imagina. Por isso que o nosso milagre, muitas das vezes, está mais perto do que nós imaginamos. É por isso que quando há uma intensidade, há um fogo cruzado na tua e na minha vida, irmão, é porque nós estamos incomodando de tal maneira o inferno que ele botou o sol na nossa direção e está tirando com bazuca. Por isso que muitas das vezes parece que não vai suportar. São ataques, mais ataques, mais ataques. Mas é nesse momento que a Bíblia diz, irmão, você bota a boca no pó e jejuar e orar. O jejum e a oração que trava o inferno. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, só contra demônios, irmão. Amém? E o demônio, para atacar a tua vida, ele usa as mais potentes armas. O demônio não vai te atacar com molho de papel, não. Ele vai te atacar com situações que abalam a tua estrutura. Ele vai te bater com um cajado forte que bate no teu tendão de Aquiles. Ele usa o melhor dos seus armamentos para atacar você e eu. E às vezes achamos que não somos nada. Não sou ninguém. Eu sou o resto do cocô do cavalo do bandido. Meu irmão, você é geração eleita, povo santo, sacerdote real. Foi comprado com sangue. Você em todas as situações é mais do que vencedor. Por isso que você deve entender que no momento de luta e dificuldade é melhor fechar a boca, irmão, porque o teu testemunho está indo longe. E você não sabe. O testemunho está avançando de tal maneira que se você olhar para o natural, tu para. Se você olhar para a dificuldade, tu para. Isso nós passamos 24 horas por dia, irmão. Eu sei onde estão as minhas dificuldades, as minhas dores, assim como tu sabe onde estão as tuas. Se você começar a olhar e admirar a tua dificuldade, meu irmão, você não vai nunca viver o que Deus está pronto para te entregar. Você não vai viver, irmão, porque o diabo vai sempre bater naquilo que mais chama a tua atenção. O diabo vai sempre bater naquela situação que mais causa inquietação na tua história. Ele vai sempre incomodar naqueles pontos que você ainda não se fortaleceu em Deus. Enquanto você não se fortaleceu em Deus, você vai sentir as pancadas em tal área da sua vida. Quando você se fortalecer em Deus, Ele vai bater. Mas você vai glorificar o Senhor e vai continuar caminhando. E vai ser completo elétrico. Não se entregou mais daqui não. Continua. Por quê? Porque o Senhor garante que nós sujeitarmos ao Senhor e foge. Então você tem que sujeitar a Deus. Porque você não é resultado do que você tem passado. Você não é resultado do que o diabo tem te mostrado. Você não é resultado dessa luta que você tanto tem admirado. Você é resultado de uma promessa de Deus. Você é resultado do sacrifício do Calvário. Você é resultado de ser e pertencer à família sacerdotal do Senhor. Então não olhe, não admire o que o inimigo tem te mostrado. Admire o poder da crente que Deus falou que você é. Amém? Por isso que ele disse, se mostrar que fosse no dia da angústia, a tua força fica pequena. Então imagine, irmão, Davi estava naquela caverna, 400 homens depois de mais 200. Imagina Davi chegou e disse, nossa, eu estou fugindo. Eu também estou fugindo do rei. Mas que injustiça. Coitado de mim. E será que nós vamos vencer? Tu deve o quê? E tu deve o quê? Qual é o motivo que tu está aqui? Imagina se Davi fosse agir conforme o seu natural estava apresentando. Imagine Davi contando, não, porque eu matei um gigante e está por cima de mim, casei e tomou a minha esposa Mical, foi para outro. Imagine se Davi fosse murmurar dessa forma com aqueles homens, jamais aconteceria de ter 400 homens guerreiros fiéis. E jamais aqueles 400 iriam trazer mais 200. E jamais chegaria a 1 milhão de guerreiros, irmãos. Por quê? Porque ele não estava admirando o que Davi falava, ou reclamando, não. Ele estava admirando o testemunho de vida de Davi. Por quê, irmão? Porque palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Alguém está olhando para a tua vida. Alguém está olhando para o teu esforço. Alguém está olhando para o teu entrar e sair da casa do Senhor. Alguém está olhando para o que você oferta o Senhor. Alguém que você fala de Jesus. Alguém está olhando, irmão. Por isso nós temos que, no momento da dor, fecha os lábios. No momento que você sentir a pressão do ataque do inimigo, é melhor fechar a boca. Irmão. Porque Deus contempla os seus verdadeiros fiéis sobre a face da terra. Então não vá você jogar fora o que você conquistou até aqui.
é nadar contra a correnteza. Se você está aqui hoje, debaixo dessa palavra, é porque Deus te conduziu até aqui. Então não vai cair nas mentiras de Satanás. Porque se você olhar para o teu natural, tu não dá mais um passo. Mas se você crer que Deus te trouxe até aqui, pode te levar mais adiante, você é mais, vai se encontrar e se achar no que Deus falou, mais do que vencedor. Amém, irmão? Então não pare diante do que o diabo tem dito com você. Então, o mais importante para Deus não é o que você faz, sim o impacto que causa nas vidas das pessoas pelo que você faz. Amém? Então a gente está preocupado, eu só faço isso, não, eu sou na empresa só varro, não, eu só tiro oferta, não, eu só faço aquilo. Meu irmão, você tem que entender isso, não é pelo que você faz, você tem que entender, é o impacto no mundo espiritual que acontece na vida de quem está te contemplando, é o impacto do que produz na vida de alguém o que você faz. O que você faz para você de repente não tem valor nenhum, mas para Deus tem. Para Deus tem. Eu vi o testemunho de um pastor que foi transferido com a igreja do interior. Não conhecia ninguém. Foi mandado para o interior. E chegou na igreja, muitos irmãos tinham ido embora. Mas tinha um irmãozinho que estava ali. E falou assim: esse irmão ficou com que será que ele é um bom irmão? Ou faz parte do povo que saiu que era para me estudar? Viu quem eu sou? E chegava na igreja, tinha poucos membros, e o irmão limpando o banco. Limpava o banco e tal, só que eu não estou limpando esse banco. O irmão limpava e ficava olhando com atenção, quando estava morto, tentava para limpar o banco. Aí ele falou assim: eu vou chegar de surpresa um dia e ver esse irmão, isso não é fingimento dele. Aí chegou de surpresa um dia, entrou, e aí o irmão falou assim: Senhor meu Deus, abençoe esse banco, Senhor. Vou tirar essa poeira aqui. Pai, a pessoa que sentar nesse banco, que ele receba uma graça. Quando o pastor pregar, usa o pastor com fogo, Deus, de maneira que essa pessoa sentada aqui, ela seja tocada e se converta ao Senhor. Não ouviu aquilo e falou assim: isso é real, não é fingimento, não? A mão ficou ouvindo aquilo, ele cai na cadeira que ele limpava e dava uma palavra. Aí no dia seguinte, o pastor chegou, cumprimentou ele. Falei: pastor, eu tenho um compromisso em tal lugar assim, se o senhor permite que eu vá? Ele falou: não, vai, pode ir. Não, meu Deus, eu queria a sua autorização para eu ir. Eu falei assim: não é possível que esse irmão, deve ser fingimento dele. Ele tem um compromisso para ir, está me pedindo para eu ir. Eu vi o pastor dando esse testemunho. Aí ele falou: não, filho, sem graça, que o irmão tinha um compromisso para ir. Ele pediu: pastor, o que isso faz? Me dá a palavra dele. Não, não vai, você tem um compromisso. Aí não é possível que esse irmão seja assim. Disse que ele tirou de nome escondido. Eu nunca vi esse irmão mais de perto. Disse que ele estava lá varrendo. E o Senhor abençoe esse lugar. Quando você pisar nesse chão, que sinta o poder do Senhor nesse lugar. Use o pastor com graça. Aí acabou de limpar, agora foi limpar as cadeiras que a poeira sujou. E de novo, Senhor, coloca alguém nesse assento aqui. Esse alguém que senta aqui, Pai, que ele sinta o toque do Senhor. Irmão, o pastor começou a ser abençoado por aquele irmãozinho, que ele viu que o irmão era sincero de coração, de alma. Então, era uma coisa simples, é limpar a cadeira e varrer o chão. Mas o irmão falou de tal maneira que Deus, pela oração daquele irmão, começou a abençoar o pastor sem ele saber, e começou a enviar a pessoa para aquele lugar, porque o Senhor Deus estava vendo a sinceridade do coração daquele irmão, que para muitas pessoas podia não ser nada, só limpava banco, mas ele limpava e profetizava nos bancos. Ele varreu o chão e profetizava no chão. E Deus começou a abençoar. O pastor disse que aquele irmão foi um instrumento de Deus para que aquela igreja ficasse cheia de pessoas guiadas pelo Espírito Santo, irmão. E o pastor tinha confiança nele, que sabia que mesmo na ausência dele, ele era aquela pessoa que ele via na presença. Então, irmão, não são palavras. O que convence as pessoas é o nosso testemunho. O que agrada o Espírito Santo é o nosso testemunho. Mesmo quando as coisas dizem que você não é o que você imagina ser. Mesmo quando o diabo diz que a tua oração não é ouvida. Mesmo quando o diabo diz que está orando há muito tempo, Pai, não é você parar. É uma mentira, porque o Pai é mentira, irmão. Guarda isso, irmão. Não aceite as coisas que os teus olhos querem te trair. Abre João 8, João capítulo 8. João capítulo 8. Guarde esse versículo dentro de você.
você, irmão. Guarda esse versículo da palavra do Senhor dentro de você. Aí em João 8,44 você vai ouvir, vai ler, que Deus diz que o diabo, ele é mentiroso, desde o início ele é mentiroso e pai da mentira, irmão. Não é uma coisa que ele fala que ele é verdade. Por quê? Porque a essência da mentira está nele. Ele é a mentira. A mentira faz parte da sua essência. Por isso, quando você vê situações dizendo que você não vai conseguir, que você vai parar, que você está fraco, meu irmão, é tudo mentira do inferno. É porque o teu testemunho está incomodando as trevas. Então, irmão, 8,44, a Bíblia nos fala que o diabo é mentiroso, pai da mentira. Então, como é que você vai confiar no que te diz o mentiroso? E o sufixo oso significa cheio, repleto, lotado. Ele é mentiroso, pai da mentira. Então, você quer andar é pelo que você crê na palavra, não pelo que você vê no mundo natural. Por isso que muitos param, irmão, e começam a admirar o mundo natural. O pessoal olha para uma situação, não está tendo êxito, aí está no carro quebrado 1, 2, 3, 4 anos, a pessoa tem que profetizar que vai ter o novo, que Deus vai mudar, e fala, não tem jeito de consertar, aí está largado aí, esse buraco na parede, esse negócio aqui assim, assim, isso aqui, meu Deus, como é que eu vou mudar? Aqui, que situação é essa? Ah, meu pai, que coisa! Não, começa a chamar a existência. Obrigado por essa bênção, Senhor, por esse milagre, por esse favor. Tem que louvar a Deus, irmão, porque se você começar a falar coisas que estão legalidade para o inferno, aí a palavra vai ter efeito. Mas se você começar a declarar o que Deus é na tua vida, o que Ele pode fazer, meu irmão, você vai abalar o mundo espiritual. Então entende, palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Não deixa as coisas naturais roubar o que Deus tem para a tua vida, meu irmão. Não deixa, irmão. Como eu falei aqui, as pessoas talvez achavam que seus Smith era louco. Mas ele deixou um legado. Essa semana você vai ver muito falar sobre esse nome. Muitos não conheceram, como eu falei, mas deixou um legado. Ele treinava todo dia. Se ele errasse, ele voltava lá no início, tudo de novo. Ele disse que não era a mão dele santa, era a mão treinada. Ele treinava. Deixou um legado. Mas às vezes nós queremos que as coisas não aconteçam sem nós entendermos que há um mundo espiritual, há inimigos espirituais contra a nossa vida. E nós vamos dar esses inimigos espirituais com postura e com uma atitude de fé. Atitude de fé. O que muda é a nossa postura de fé. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e prova de coisas que não se vê. Hebreus 11. Essa é a fé. Então que você possa guardar isso, guarda no seu coração, não deixa que nada roube de você isso, amém? O último texto que eu vou falar é esse aqui, ó. Já ouviram essa frase assim, irmão? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Já ouviram alguém dizer isso? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então a gente pequena, que é gente de caráter baixo, ela tem medo de gente grande. Por isso que às vezes ela age de malignidade para te derrubar. Assim que o diabo faz comigo contigo. Ele sabe que nós somos ministros do Senhor que na face da terra. Nós somos, o crente cristão em Cristo Jesus, ele tem muito mais poder do que uma autoridade no papel. Porque você tem poder para mudar situações pelo nome de Jesus. Tem poder para orar, Deus curar, poder para dar uma palavra de alguém se converter, poder para trazer alguém por reino do Senhor, poder para ordenar os demônios caírem por terra. Então tem que entender quem você é em Deus, irmão. Por isso tem que ter muito cuidado com o que você fala. Muito cuidado, irmão. Quando você abre a tua boca. Amém? Muito cuidado. Não tente convencer alguém a vir que o evangelho é força. Não tem testemunho de vida. Mas também não jogue palavras fora, irmão. Porque palavras fora, ela vai dar legalidade no inferno. Amém? Tenha cuidado com o que você fala. Vamos orar nesse momento, mas que você possa guardar isso, irmãos. Que palavras convencem, mas o que faz a mudança é o exemplo, é a postura, é a tua atitude. Que você possa entender isso, irmão. E vamos parar de nós estarmos dando pérola na mão do inimigo.
Cada vez que nós somos atingidos por alguma coisa, a gente não entende que às vezes aquele que nos tocou é um milagre disfarçado. Aí a gente vai, primeiro fala que espragueja, primeiro fala um bocado de impropério, mas depois entende que foi Deus agindo. Perde uma condução, começa a falar um montão de besteira, mas é. E não sabe que aquele não afeta até um homem baixo, machuca, mata alguém, Deus te manda. Perde uma hora e às vezes começa a murmurar e falar, aí depois ele fala, ih, não sabe que eu tenho hora de vir todo dia, mas para dois caras na esquina ali. Então por isso tem que entender, irmão, quando alguma coisa lhe sobrevier e machucar, magoar a tua alma, pode ter certeza que tem um lado escondido contra a tua. Eu vi. De emprestar a boca para o inimigo. Para de emprestar a boca para o inimigo. O inimigo tem avançado muitas das vezes na vida do povo do Senhor, é que nós emprestamos a boca para ele. Amém? Nós emprestamos a boca para ele e ele vai em situações que ele depende de uma autorização. Porque, irmão, ele já está excomungado, já está condenado. E nós temos na nossa vida, as nossas palavras têm poder. Só que muitas das vezes nós autorizamos com as nossas palavras ele atingir. Ele atinge a esposa, o filho, as finanças, uma obra nossa, um projeto muito, nós autorizamos. Aí nós temos que fazer o quê? Entrar no mistério do Senhor, no espiritual do Senhor, clamar ao Senhor, como falamos aqui de manhã. Para você buscar o Senhor, saber aonde que você deu legalidade para o inferno. Começa a clamar ao Senhor, pede o Espírito Santo para te revelar onde que você errou, revelar onde que você deu brecha para ele te atacar. Aí você vai lá se levantar, primeiro diante do Senhor de perdão. E depois você vai se levantar com autoridade, repreender aquele demônio, aquela situação, onde é um demônio escondido, vai tomar de volta o que você liberou para ele. Vai caçar a chave que entregou na mão dele. Vai caçar a promissão que você liberou para aquela atitude. Aí você vai ver como é que o mundo espiritual começa a fluir na sua vida. Então guarda hoje isso. Guarda hoje isso. Guarda hoje isso, que ele vai honrar a sua fé. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos estar orando nesse momento. E vamos entender que o exemplo que tem dado de vida no mundo espiritual tem atingido de tal maneira o inferno que ele responde atacando a sua história. Ele responde atacando situações que te incomodam. Amém? Vamos orar, Senhor. Amém? Se Deus falou contigo, diga amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Que Deus tem mesmo para mim e para você nessa noite. Amém? Feche os olhos. Não importa. A pastora Aida canta um louvor aqui nesse momento.